Verificado o número legal de vereadores, com a ausência do vereador Ivar, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declara aberta esta 20ª sessão ordinária de 2014. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 19ª sessão ordinária de 2014. Ata da 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura, em 16/6/2014. Ao 16 dias do mês de junho de 2014, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, situado no Roto Parandi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Savella, Arcélio Goulart, José Filto, Claudimir Tenório, Eneldir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Tanner Klaus, Nilcina Spielmann e Rogério Silbermann. Sua presidência do vereador Auri, constatada a existência de quórum, o presidente, pela proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. No pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2014. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, que foi aprovado por todos os vereadores presentes. Logo passou a sessão para o expediente do dia. Requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Tanner Klaus, o qual solicita a cedência do espaço físico da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de reunião no dia 17 de 6 de 2014, às 19 horas. Indicação 027 de autoria dos vereadores Antônio Savella e Luiz Carlos Tanner Klaus. E requerimento solicitando o uso da tribuna do povo da senhora Adriana Bortoli na sessão do dia 16 de 6 de 2014, para explanar sobre o seguinte assunto: participação popular cidadã, cobertura da quadra de esportes da Escola Antônio Varela. E logo após encaminhou a sessão por grande expediente, pronunciaram seus vereadores Luiz Carlos Tanner Klaus, Nilcina Spielmann, Claudimir Tenório, Antônio Savella, Rogério Silbermann e José Filto. Suspenderam o uso da palavra os vereadores Arcélio Goulart, Eneldir Bubans e Ivares Manioto. Logo o senhor presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que havia um projeto de resolução e um pedido de informações para ser apreciado. Logo o secretário fez a leitura do projeto de resolução 07/2014, datado em 12 de junho de 2014, qual altera a data da 20ª sessão ordinária de 2014 e da outras providências. Logo o presidente colocou uma em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, que foi aprovado por todos os vereadores presentes. Logo fez a leitura do pedido de informações 05 de 2014, datado em 12 de junho de 2014, de autoria do vereador Antônio Savella. Logo o presidente colocou o mesmo em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, que foi aprovado por todos os vereadores presentes. Conforme o requerimento da senhora Adriana Bortoli, o senhor presidente convidou a mesma a fazer o uso da tribuna do povo, a qual fez a explanação sobre o seguinte assunto: participação popular, cidadã da cobertura da quadra de esportes da Escola Antônio Varela. O senhor presidente agradeceu as colocações da mesma e encaminhou a sessão para as considerações finais. Se pronunciaram os vereadores Luiz Carlos Tanner Klaus, Claudimir Tenório, Antônio Savella e Auriza Filto. E não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos do que eu, Antônio Savella, primeiro secretário do meio diretor, determinei. Foi levada a presente ata que, após a lei aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloca a ata da 19ª sessão ordinária de 2014 em discussão. Não havendo o vereador a se manifestar, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se põe em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Passamos à leitura das correspondências. Ofício CA 089 de 2014, Novo Machado, 27 de junho de 2014. Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através desse solicitar que seja retirado de pauta desta Casa Legislativa o projeto de lei 1330 de 2014, pois o mesmo será readequado e em breve retornará ao Legislativo Municipal para apreciação. Sem mais por um momento, subscrevemos atenciosamente a Ayrton José Moraes, prefeito municipal. Ofício SA 092, Novo Machado, 2 de julho de 2014. Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar para apreciação e posterior aprovação desta Casa Legislativa os projetos de lei 1336, 1337, 1338 e 1339 de 2014. Solicitamos a aprovação dos mesmos em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista as necessidades e prioridades. Sem mais por um momento, subscrevemos atenciosamente a Ayrton José Moraes, prefeito municipal. Indicação 028 de 2014. Luiz Carlos Tanner Klaus, vereador integrante da bancada do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, da presença do senhor prefeito municipal, indicar: seja efetuada a colocação de placas sinalizando a velocidade permitida nas ruas da sede e no distrito de Vila Pratos. Justifica-se o pedido em virtude que há um excesso de velocidade nos veículos que circulam nas ruas da sede, como também no distrito de Vila Pratos. Assim, com esta medida, estaremos prevenindo futuros acidentes. Luiz Carlos Tanner Klaus, vereador do PMDB. Indicação 029 de 2014.
Ivares Manioto, Arcélio Gulevski, Claudinir Tenório e Rogério Silberman, vereadores integrantes da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, da presença do senhor Prefeito Municipal indicar que seja efetuado o levantamento e cadastro das famílias atingidas pela enchente do Rio Uruguai e afluentes, e após cria-se um programa de auxílio alimentação mensal a estas famílias pelo período mínimo de 90 dias. Justifica-se o pedido em virtude que essas famílias atingidas sofreram grandes perdas materiais, tanto em suas residências como também em suas propriedades, como também sérios prejuízos em seus meios de sustento, como na bacia leiteira, perda de pastagem, selagem, hortigranjeiros, entre outros. E assim, com este auxílio, estaremos proporcionando às famílias um auxílio importantíssimo na subsistência das mesas, neste tempo que as dificuldades dessas famílias será muito grande. Ivares Manioto, vereador, Arcélio Gulevski, vereador, Claudimir Tenório e Rogério Silberman. Indicação 030 de 2014. Luiz Carlos Fener Claus, Irineu Adir Bubans, Neucinda Spielmann, Antônio Isabel e Aurílio Zé Filt, vereadores integrantes das bancadas do PMDB, PP e PTB, respectivamente, com assento nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, até a presença do senhor Prefeito Municipal, e indicar que, em caso se não foi feito, que seja efetuado urgentemente o levantamento e cadastramento dos atingidos da enchente do Uruguai, visando auxílio das famílias quanto à recuperação das propriedades dos atingidos e auxílio aos produtores, especialmente os de leite, disponibilizando insumos como semente de aveia, azevém e fardos de feno. Justifica-se o pedido em virtude que muitas famílias que foram atingidas sofreram sérios danos em suas propriedades, com até alguns munícipes perdendo suas moradias. Quanto à bacia leiteira, houve perca na alimentação dos animais, como silagem e pastagens, causando sério prejuízo a essas famílias da qual a subsistência é a bacia leiteira. Luiz Carlos Fener Claus, vereador, PMDB, Irineu Adir Bubans, PMDB, Neucida Spielmann, vereador do PP, Antônio Isabella, vereador do PP e Aurílio Zé Filt, vereador do PTB. E convite. A comunidade católica São Sebastião de Vila Pratos, Novo Machado, sente-se senhorado em convidar a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, com todos os seus integrantes, para participar da tradicional festa do Colônia Motorista, a realizar-se em sua 23ª edição no dia 27 de julho de 2014, com a seguinte programação: 6 horas alvorada festiva, 10 horas desfile, 10h30 culto ecumênico, 12 horas almoço, às 13h30 reunião dançante com as bandas Cidade Pérola e Rogério Magrão e Banda, e às 23 horas encerramento. Certos, lhe podemos contar com a vossa assídua presença. A comunidade católica São Sebastião de Vila Pratos agradece a sua participação. Encaminha a sessão para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Antônio Lissavella. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereador, vereadora Neucinda, público que se faz presente. Dizer que mais uma vez é um motivo de alegria nós estar nessa sessão, também reivindicando e fazendo nosso dever de casa, Luiz Carlos, que você conhece muito bem, esse pedido aí que nós fizemos para que o Executivo tome providência ou ajude essas pessoas, uma indicação, onde nós sabemos que realmente precisa se fazer algo, principalmente quando nós batemos muito na bacia leiteira. Nós sabemos que a maioria desses agricultores que lidam na bacia leiteira, eles tiveram as suas áreas plantadas de azevém ou de ou silagem que tinham guardado, isso tudo foi com a água. E nós hoje, juntamente estava o Luiz Carlos e o Auri aqui, chamamos o secretário de Agricultura para nos dar um subsídio, falar para nós sobre essa situação, se há um contato do Executivo com essas pessoas. Até então, a agricultura não. E nos preocupa muito. E conversando com ele, e aí, até poucos dias atrás, nosso presidente foi até a rádio e se disponibilizou para que essa casa, com o recurso que tem, que todos nós cuidando dos recursos financeiros dessa casa, com a economia, principalmente das diárias, presidente, foi dito que poderia ajudar a administração a fomentar na questão de aveia para essas pessoas que lá produzem o plâncton, para que as suas vacas possam se alimentar. Tenha visto que hoje, nós mesmos sabedores dos problemas que está acontecendo, alguma coisa tem que ser feita. E nós estamos sendo cobrados. Hoje mesmo, 2 agricultores me ligaram. Se a administração está fazendo algo, então nós fomos até a secretaria, então, tentar ver o que dá para ser feito. Então o secretário nos atendeu muito bem, veio até aqui,
E eu quero dizer que é dessa forma, nós não podemos fazer uma política sempre negativa, mas o porquê não positiva, em benefício da comunidade. Pedimos a ele, então, que conversasse com o prefeito, que a casa aqui estaria pronta, Auri, para disponibilizar um recurso para que se investisse, principalmente agora, no mínimo, que seja na plantação de inverno. Nós sabemos que maquinário não tem como entrar, então eles fazeriam até a lança, a mão, para que amanhã depois tenha um pouco de pastagem. Também pedimos para que fomentassem também o porquê não a compra de fardos de feno. E nós somos sabedores que na área entre Três Pedras, subindo até Vila Pratos, aproximadamente, se nós fizer um cálculo exato, não são muitas famílias que necessitariam na área da bacia leiteira. Nós ouvimos aqui a indicação também dos vereadores, onde fala também de cesta básica. Só que muitos têm dito para mim que eles não estão precisando hoje da cesta, ou precisando de roupa. Eles disseram para mim que as vacas não precisam de roupa, precisa alimentação. Então, tudo é válido, sem dúvida nenhuma. Mas nós pediríamos, juntamente com a bancada do PT, que a fomentasse. É um trabalho voltado àquelas pessoas, não é nós, vereadores. Que todos nós fizemos a nossa parte e acreditamos, ouvindo o nosso secretário, que ele vai em busca de um trabalho voltado a esse sistema. Então, todos leram a nossa indicação, o nosso pedido, que seja feito. Eu tenho certeza que, com essa tentativa, senhor presidente, que o senhor presidente disponibilizou, então, o recurso dessa casa, acreditamos que o prefeito vai nos atender. Também venho até nós, o Tribunal de Contas, as contas do senhor prefeito de 2011, e elas também vão ser aprovadas, porque o parecer é favorável, mas com restrições. Tem certidão de decisão de título executivo. Então são praticamente 12 mil reais que o senhor prefeito vai ter que pagar, que são pela imposição de multa no valor de 1.200 e pela fixação de débitos correspondente ao item 4, que todos têm em mãos, que são mais 8.201, mas não tem nada a ver, foi a critério de multas. Acreditamos que vai ser paga também, porque muito se fala aqui do ex-prefeitos, que também, para vocês verem que todos são passivos a multas. Todos que querem tentar fazer algo ao município são passivos. Quer dizer que ninguém está sujeito, ou todos estão sujeitos, de ter essas multas. Dizer que, sem dúvida nenhuma, nós vamos aprovar, sim, essas contas do senhor prefeito, mas vamos também cobrar para que pague, que ressarce aos cofres públicos esses 12.401 centavos. Então seria isso, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Savelli e a seguir está com a palavra o vereador Rogério. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao senhor presidente, aos ilustres colegas vereadores e vereadora e ao público que se faz presente hoje, na noite de hoje, acompanha os trabalhos desta casa. E quero começar estendendo a minha solidariedade aos indivíduos que infelizmente tiveram as suas casas, suas propriedades invadidas pela enchente. De fato, houve perdas grandes, em algumas famílias maiores, noutras menores. Entretanto, me salta aos olhos que nós hoje temos a carência de um plano. Como trabalho com saúde, já tive a oportunidade de tomar parte na confecção de vários planos, como, por exemplo, o plano da dengue. E muitas vezes, quando da confecção do plano, que nos toma horas e eventualmente dias de trabalho, muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que eu estou fazendo esse plano? Eu poderia estar atendendo. Mas felizmente nós nunca tivemos uma epidemia de dengue no município. E com o plano as coisas ficam muito mais fáceis de serem resolvidas.
de serem combatidas. Tendo um plano, cada um sabe qual a sua função e em que momento atuar. Infelizmente, a meu juízo, nós no município não temos um plano para enchente. Muito embora nós já tenhamos tido na história do município uma enchente anterior. Nós todos, independentemente de partido, temos que nos preocupar em nos prevenir no que diz respeito ao futuro. E é fundamental que pensemos um plano para enchente e um plano para a questão das barragens. Hoje se estima que a enchente ficou aquém, alguns metros aquém do nível que será a barragem. Alguns dizem entre 5 a 8 metros. Se com a enchente nós tivemos todo o prejuízo que tivemos, imaginemos nós o que virá a ocorrer quando da barragem. Com relação ao que sim está se fazendo, tivemos a oportunidade de participar de várias reuniões junto ao Executivo Municipal, no que diz respeito à organização e ao atendimento, tanto das pessoas envolvidas que infelizmente tiveram suas propriedades invadidas. Nas reuniões foram discutidos várias atitudes a serem tomadas e que foram de fato tomadas pelo Executivo. Existiu uma preocupação grande no sentido do acesso, né? Houve pessoas que ficaram ilhadas. Já nos primeiros dias se começou a trabalhar nas estradas no sentido de facilitar o acesso. Há toda uma preocupação no sentido da questão social, e eu concordo parcialmente com a colocação do colega Edil Antônio Savella no que diz respeito que vaca não precisa de roupa. Entretanto, aquele dinheiro que deixa de ser gasto com alimento de humanos pode ser gasto com alimento de vacas. E nesse sentido, as duas indicações, tanto dos colegas da bancada do PT como dos colegas da oposição, são absolutamente legítimas e cabíveis. Me parece que as perdas foram grandes, o trabalho que resta por fazer é enorme, mas nós, como Câmara de Vereadores, temos que ter claro o nosso objetivo, no sentido do que cabe a nós fazer para que possamos não só diminuir as perdas das pessoas envolvidas nessa enchente, mas principalmente evitar perdas futuras. Estas eram as minhas colocações por hora. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Rogério e a seguir está com a palavra o vereador Claudemir Tenório. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora, ao público que se faz presente. E também dizer que é uma perca hoje para o município e também para as famílias que ali foram atingidas. Porque presenciei a família da minha irmã, meu cunhado. É um momento de angústia quando questão barragem, porque eu acredito que quando a gente está preparado para fazer uma mudança, a gente consegue organizar as coisas. E da forma, muitas vezes que vem o rio, da forma rápida, as pessoas ficam meio, por que não dizer, atormentados, sem saber muito o que fazer e sem atitude. Mas, visitando ontem também o balneário de Corredeira com o deputado Jefferson Fernandes, deputado estadual do PT, ele também colocando o nome dele à disposição e junto defendendo a situação de Novo Machado para a Defesa Civil, onde esses dias o secretário da administração ligou e também reivindicou o estado de emergência e, portanto, eles achavam que ainda não seria necessário. Mas tenho certeza que eles, conhecendo e vendo através da mídia o que se passou na região costeira, devem estar mudando de ideia. Então ele reforçou que também estará junto trabalhando com o Novo Machado
para ver o que se consegue, porque hoje muitas vezes temos nós agricultores que perdemos produto, trigo, muitos agricultores. Eu principalmente procurei a Emater para saber qual é a posição que eu tomaria, aonde de imediato não teria uma questão favorável aos agricultores, mas depois veio que seria ressarcido então o adubo e a semente, mas assim perderia o Proagro futuro. Então, muitas vezes, olhando o que se perdeu e aquilo, não vale a pena pegar. Eu, pelo menos, decidi em replantar o trigo e não pegar o valor que eu gastei em semente e adubo. A gente não sabe dos dias futuros que pode vir. Então, hoje, também concordo, que nem tem colocado o vereador Rogério, a indicação que nós fizemos hoje, a questão de cesta básica aos 90 dias, tem famílias ali que não produzem leite, né? Famílias de baixa renda que talvez tinham outra forma de viver ali naquele momento e forem atingidos. Não é tudo, mas é uma cesta básica que durante 90 dias será bem aceita. Também a questão de hoje, termos da bacia leiteira, né? Tem nosso pessoal na região costeira, perderem silagem, a gente sabe disso, né? Que teve famílias municípios vizinhos que ficarem sem pastagem e sem silagem. E no nosso município aqui aconteceu da mesma forma. Lamentável, porque a vaca para produzir leite precisa ter pasto. Então, seria essas aí minhas colocações por hoje. Agradeço a colocação do vereador Tenório e a seguir está com a palavra o vereador Arcélio Leves. Cumprimento, senhor presidente, colega vereadores, a vereadora Doca, ao ex-vereador Jair, que se faz presente aí, e ao Paulão. É muito importante a cada um que vem e tem o acompanhamento desta casa. Não tem como não falar, e a gente escuta os colegas falando da enchente, onde é que deixa a gente muito preocupado, porque sabe que muitas pessoas perderam até os móveis de dentro de casa, e isso se fosse a gente perder dessa maneira, a gente sabe que hoje a dificuldade de o cara repor os móveis dentro de casa é muito difícil. Por isso, nós da nossa bancada também fizemos uma indicação aonde um auxílio alimentação para 90 dias. A gente sabe que é muito fundamental. A gente sabe que nem colega vereador Savella colocou, de pastagem, a gente sabe que a maioria das pessoas da região costeira perderam toda a pastagem, silagem. A gente sabe que a cada pouco que é ajudado é fundamental para aquelas pessoas necessitadas. A gente sabe que já teve produtor de fumo que tinha plantado, perderam o fumo plantado. E a gente sabe hoje também que o fumo é uma renda muito importante na pequena propriedade, e o fumo a gente faz a muda conforme é o pedido, então fica uma dificuldade para o produtor que já plantou, vai ter que repicar essa muda e plantar de novo. O colega vereador Cláudio falou do trigo, é uma preocupação também, porque muita gente teve trigo nas vargens e foi tampado, aonde isso é uma perca muito enorme para os produtores. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Arcélio e a seguir está com a palavra a vereadora Nelcinda.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas. Paulão, ex-vereador Jair, seja bem-vindo sempre que puder, esteja presente para acompanhar os trabalhos dessa casa. Todos já falaram sobre as perdas e a enchente, o prejuízo que causou no nosso interior. Mas eu hoje, passando por lá, fiquei feliz, porque nós temos, nosso município, um povo muito trabalhador e batalhador. Estavam eles lá já trabalhando, botando a vida a funcionar, não estão chorando, se lamentando, estão sim com um prejuízo muito grande, mas eles estão dando a volta por cima. E é claro que não pode faltar ajuda da administração, principalmente com máquinas nas propriedades, de fazer os trabalhos, de refazer as estradas que estão assim, em situação muito precária. Tem lugares que abriu buracos enormes. Então, um caminhão, um veículo maior já não consegue passar sem correr o risco de sofrer um acidente. E eu acho que isso é óbvio que a administração vai deixar de lado um pouco o outro trabalho para dar um atendimento todo especial a essas famílias da costa do rio que foram atingidas. Eu falo das famílias moradoras. Os balneários é uma pena também, mas não se faz uma grande necessidade, mas as pessoas que residem nesses lugares, elas precisam de uma atenção toda especial para poder refazer as suas vidas e refazer o que perderam. Sempre disse assim, o trabalho a gente refaz, o difícil é manter a saúde. Escutei o Paulo Roberto Stasiak esses dias na rádio e ele disse, gente, isso é a mão de Deus mostrando como será quando tiver barragem. E eu pensei, realmente. E ele ainda disse mais, está aí a barragem sem indenização nenhuma. Então, cabe a nós levar conforto para essas pessoas que perderam, tentar ajudar da melhor maneira possível, entender as situações que eles estão passando, porque não é só falta de dinheiro, também é uma situação de psíquica, né, de moralidade, que eles vão ficar super abalados. Tem gente que não sabe lidar com esse tipo de coisa, então se abala muito. Eu cheguei a falar com uma mulher que ela me disse assim, Doca, eu não vejo a hora de vir a barragem. Eu disse, o quê? Você é a favor da barragem? Sou. Sou porque é a única maneira que eu encontro de sair dessa costa do rio. E ela disse, assim como eu, muitas mulheres pensam do mesmo jeito. Só que não tem coragem de dizer, porque são obrigadas a dizer que são contra a barragem, porque elas têm medo de que se pode fazer, né, quando acontecer, se forem a favor. Então, assim, eu fiquei triste por ela, porque ela chorando me disse que ela é a favor da barragem. Mas eu creio que foi no momento que ela estava, a água entrando na casa dela, e isso deu um desespero, então por isso que ela falou. Gente, eu acho que a administração está ciente de que essa gente precisa. A agricultura deve fazer alguma coisa para ajudar na questão da alimentação dos animais, porque os animais precisam da comida para poder dar o leite, e o leite, e vice-versa, vai oferecer comida às pessoas. Eram essas minhas colocações para hoje. Agradeço a colocação da vereadora Nelcinda, e a seguir está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento de uma forma especial o nosso presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Nelcinda, colegas e amigo Paulo e Jair Malman, sintam-se à vontade dentro dessa casa aqui, para que possam escutar o que nós, vereadores, hoje estamos aqui pronunciando. Saí de casa hoje pensando não irei utilizar a tribuna, mas vendo que a preocupação de todos os meus colegas vereadores é uma, isso me deu um ânimo muito grande, de que realmente cada um de nós está percebendo o que o nosso povo costeiro está precisando. Indicação de nossos colegas vereadores, a fim de doarem cestas básicas por 90 dias, uma excelente ideia. E com certeza ela será atendida.
nós, os chamados opositores, oposição, também conhecemos a realidade. Além da realidade alimentícia, nós também estamos preocupados na questão do segmento após esses 90 dias. Que para que as vacas dos produtores de leite, nesse período, curto período de 90 dias, também voltam a produzir o seu leite. E que terão a continuidade, através da venda do leite, de poder colocar em suas mesas o alimento diário. A sobrevivência de que cada uma dessas famílias precisa. A nossa indicação é para o objetivo de dar a continuidade a essa necessidade que os nossos produtores de leite, que moram lá na costa do rio, que isso seja bem observado e que essas duas indicações não se tornam politiqueiras, e sim para que aquele realmente que precisa ganhe essas cestas básicas. E também tenho a certeza de que o senhor prefeito, a administração, irá atender a nossa indicação, juntamente com a de nossos colegas vereadores. Pois é um casamento perfeito para que imediatamente eles tenham sua alimentação na mesa e após os 90 dias tenham uma continuidade com o leite que assim o virá. Estando dentro da enchente, trabalhando de lado a lado com o pessoal, desde Lajado Marrocas até Saltinho, eu tive desde quinta-feira ajudando o pessoal. Me transferi para lá, tenho uma casa no balneário, concordo com a DOCA. O balneário não precisa de ajudas, nem de roupa, nem de alimento, porque nós temos aquilo como um lazer. Eu sempre digo, minha cabana está de portas abertas, recebo inúmeras pessoas de todas as religiões, de todos os partidos, dentro dela para conversar. Mas realmente, Doca, aquele pessoal, aquele povo está precisando. São os pescadores, os plantadores de fumo, como meu colega Ninto falou. Muitos deles perderam a própria muda já plantada. O pessoal que semeou trigo. Aquele que tinha na vargem o seu plantio de azevém, de aveia. Aquele agricultor que tinha feito a silagem, que ao observar quando a água chegou, a própria silagem foi borbulhando e foi sumindo, como um trato aos peixes. A tristeza de um agricultor me dizer 62 cargas de carretão, professor, eu dei de alimento para o peixe. Foram-se embora com a água. Mas me deixa muito feliz, porque tenho a certeza que as duas indicações serão atendidas. Trouxe a essa casa uma outra indicação minha particular também, mas de uma necessidade muito importante. A de administração pública municipal colocar placas de sinalização da velocidade permitida nas ruas da sede e no distrito de Vila Pratos. Aos 90 dias atrás fiz uma solicitação para que colocassem sinalizadores em frente à Escola Municipal Marechal Hermes de Boa Vista. Não fui atendido. Só que digo para cada um de vocês, os professores que estão lá, foi os que me disseram, ninguém obedece uma velocidade em frente daquela escola. Daqui um dia nós vamos ter um acidente lá, aí vão se lembrar, por que não foi feito? Só porque é um vereador chamado da oposição que pediu? Só que a vida não vai voltar mais. E não estão atendendo os pedidos. E aqui estou colocando, porque em frente da escola Antônio Barella, após o recapeamento que houve nesse pedaço, um excelente recapeamento do asfalto, o povo não respeita mais a lombada.
Principalmente os motoqueiros dão uma voadinha. E até que um dia, um aluno estará estendido lá e aí será tarde. Por certos horários nós temos o guarda da escola, ele se fixa ao meio do asfalto para evitar esses problemas. E no período que ele não está. Isso digo, o mesmo está acontecendo na Avenida Pratos, Avenida Mauá, em Vila Pratos. Várias pessoas me ligaram pedindo o que fazer, professor. Eu digo, tenho a maneira de fazer essa indicação. E vou torcer para que ela seja atendida. Campanhas e campanhas estão sendo feitas. Eu quero só trazer, em nome da direção da escola da Antônio Barella também, de que a escola Antônio Barella, nos 3 primeiros dias, fez uma campanha do agasalho, no qual arrecadou 380 mudas de roupa, as quais foram distribuídas da Gruta de Três Pedras até a localidade de Lajado Corredeira. Desde ontem começamos com uma campanha da alimentação, e ela vai até o final dessa semana. As mesmas também serão entregues às famílias que perderam com a questão da enchente. Pais, alunos, todos ajudando, para que nós também possamos dar, em nome da educação, essa pequena ajuda. E também quero, para finalizar, fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão contribuindo para com essas pessoas que sofreram através da enchente. Pessoas que a gente nem conhece, pessoas que a gente nem sabe para quem ajudaram. Mas cada um de vocês sabe quem foi aquela pessoa que ajudou a fazer a mudança, quem foi aquela pessoa que ajudou a tirar as coisas da casa, ajudou a fazer a limpeza da casa, ajudou a fazer a recolocação dos móveis, que estava lá para dar a mão direita a essas pessoas. Desde a semana passada. Pena que essa nossa sessão não seja transmitida pela rádio, pois aí o povo ia poder ver quem realmente, e escutar quem realmente esteve trabalhando. Eu tenho um agradecimento muito especial a todos que ajudaram, desde a ponta do Três Pedras até a ponta de Vila Pratos, que muitas e muitas pessoas remangaram a manga, colocaram a bota no pé e foram socar lama durante o trabalho. Porque o trabalho foi de quinta-feira da semana passada até o rio baixar e dando continuidade essa semana. Tem 1 minuto. Colega Chico, na quinta-feira, quando desci para o rio, sabia que nós teríamos muito serviço. Passei na propriedade dele, dei uma buzinada nele, já viu logo que nós precisávamos, né, vereador? Ele e seu filho desceram e ajudamos muitas casas a tirar a sua mudança. Em nome delas, Chico, nosso muito agradecimento, e que o senhor continue sendo um bom doador de trabalhos para essa nossa comunidade. Senhor presidente, são essas as minhas colocações do dia de hoje. Agradeço a colocação do vereador Luiz Carlos e a seguir está com a palavra o vereador Chico. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, a vereadora Doca, Paulão, o Jair, militante do PMDB também, de repente um futuro candidato, né? Também falar um pouquinho sobre as enchentes que aconteceram no nosso município. É preocupante com aquele pessoal da beira mais perto do Rio Uruguai, ou também dos afluentes que foram atingidos, as casas e propriedades, pastagens, silagem. É uma preocupação com esse povo, porque mesmo assim, hoje, conseguindo semente de pastagem, não é de um dia para o outro que essa pastagem está pronta para ser pastoreada pelo gado. Isso demora 2 meses, o mínimo. Também teve muita perca, que ninguém de repente viu, muitos açudes que transbordaram, que os peixes foram embora, foram invadidos pela água do Rio Uruguai, muitos peixes que foram embora, que o pessoal estava pronto para pegar, e esses peixes foram.
também não é só isso. Deu 300 e poucos milímetros de chuva. Vocês vejam quantas galpão passou a água por dentro, quanto inseticida ou herbicida foi para essas águas, que está, eu acho que está intoxicada, né? Toda essa água entrou nas propriedades, nas casas, esse cheiro vai ficar, porque você imagina 3 gramas de alai dá para 1 hectare, né? Imagina se entrou quilos desse veneno nessas águas, isso atinge, né? Vejam bem, né? Essas lavouras de trigo, tudo tem perca, porque era muita chuva em poucos dias, né? Isso lavou. Todo produtor vai perder com isso, não é só os atingidos pela enchente, mas os pela enchente é muito mais do que as lavouras, né? Mas todo mundo perde com isso, o município perde. A produção de trigo com certeza não vai ser a mesma que ia ser, né? E alguns até nem conseguiram plantar antes, isso atrasou bastante. Então, eu me solidarizo com esse pessoal que precisar da ajuda nossa, da Câmara de Vereadores, deve sim procurar nós. Até nos dias de enchente lá, eu ajudei muitas pessoas de qualquer forma, né? Então, assim, eu acho que tem que sim todos os vereadores se pôr à disposição, e a Câmara de Vereadores, junto com a administração, para esse pessoal que precisa realmente dessa ajuda. Seria isso, presidente. Agradeço a colocação do vereador Irineu, e para que eu possa manifestar, repassa a presidência ao mesmo. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Doca, do modo muito especial, o ex-colega vereador de 96, até 2000, né, Jair? Fomos vereador naquela época, fomos colegas, e quem sabe no futuro, né, estaremos concorrendo para talvez podermos trabalhar juntos de novo. Escutando os colegas vereadores, todos preocupados, e eu acho que é um momento mesmo de preocupação, aonde que eu pessoalmente vi, ajudei aquilo que pude, sabe que a região é grande, então praticamente a gente não tem como andar em toda a região, porque o rio veio tão ligeiro que aqueles moradores que puderam sair, que tiveram ajuda, conseguiriam, muitos nem conseguiram tirar suas coisas dentro de casa, de tão rápido que veio essa enchente. Eu ajudei aquilo que pude, como pessoas, e também estive segunda-feira aqui na Câmara de Vereadores, liguei para o Rodrigo, a gente entrou em contato com a administração através do Rodrigo e se coloquei à disposição naquilo que fosse possível, sabendo que hoje, mesmo naquela hora, a gente sabia as percas, mas hoje a gente vê, andando na barranca do rio, que a perca foi maior do que parecia, né? Então, várias propriedades de moradia, inclusive na Três Pedras, uma de moradia e 5 de veroneio que foi totalmente destruída, né? Então, acho que além das 2 indicações, que foi muito importante, a preocupação de todos, e eu acho que as 2 são importantes nesse momento, também há essa preocupação daquela pessoa que perdeu a moradia. A gente sabe que os recursos são difíceis, mas se cada um ajudar um pouquinho, há possibilidade de construir essa moradia de novo. Aí, Ana, eu vou citar a nossa situação lá, analisando, até a gente conversando com os vizinhos, será que é de construir no mesmo lugar? Porque é uma preocupação, né? Hoje, escutando as notícias, o comentário que tem que pode se repetir durante esse período, né? Então, é preocupante a situação. Daí, na segunda-feira, eu estive aqui, a gente entrou em contato com o Rodinei, da RGE, porque nós estávamos em 80 famílias sem luz e sem água. Eles, na segunda-feira, conseguiram contornar algumas famílias, em torno de umas 40, e as outras ficaram 9 dias sem luz. A água foi um gerador gerado, então, alguns momentos tinha, alguns não tinha, porque é tanta água que o pessoal ocupava que não conseguia suprir toda a necessidade com o gerador. Também, analisando a situação, a gente tem no município uma rúbrica
eu não estou lembrado aqui o valor, mas era de 100 mil, que é para emergência. Eu acredito que a administração municipal, nos meios legais, possa mandar um projeto para a Câmara de Vereadores e usar esses recursos, porque é uma emergência, né? O decreto de emergência não foi considerado pelo município porque tem que atingir os 10% de perca no orçamento, se não me falha a memória, né? Então tinha que atingir uma perca de 1 milhão e poucos mil reais, segundo o Rui falou. Essa perca chegou em torno de 700 pela avaliação da Imater no município de Novo Machado. Então, por isso que o município não se enquadrou nesses recursos que vinha do Estado. Só para repassar, e por o que eu me coloquei à disposição e sugeri ao Rodrigo, inclusive falei na rádio, que se a administração precisasse, nós, da Câmara de Vereadores, teria condições de disponibilizar alguns recursos, porque nós temos um orçamento de 643 mil reais, nós temos passando da metade do ano, mas esse orçamento aqui que eu tenho é o gasto até a metade, né? E nós temos um gasto de 223 mil. Então, analisando essa situação, a Câmara de Vereadores tranquilamente que podia disponibilizar algum recurso e pode também, se a causa da administração vier a precisar nessa situação, né? Então, por isso que a gente se colocou à disposição, nós falamos por Rodrigo, e a gente está aí à disposição para aquilo que for possível, também dentro da lei, né? E necessário para que possam amenizar a despesa dessas famílias. Se a gente vai analisar hoje, tem famílias hoje que perderam bastante, não atingiu as moradias, mas, por exemplo, assim, um exemplo lá, por exemplo, as gurias da Greça, por exemplo, assim, então, sempre, vários têm, elas perderam toda a pastagem e toda a silagem para alimentação das vacas em todo o inverno. Então é uma perca grande. Eu não sei aqui dizer quanto em valores atinge isso, mas a arrecadação delas, isso por mês baixa, e não vai ser um mês nem dois, vai ser vários meses que vão deixar de arrecadar esse dinheiro, né? Então é preocupante, como outras pessoas perderam a família, a propriedade, também é uma situação talvez pior ainda, né? Porque hoje vão morar um mês, 2 meses, quem sabe um ano, na casa de uma outra pessoa, porque eles não podem retornar para sua moradia. Então, realmente é preocupante, e eu fico feliz que toda a Câmara de Vereadores, e nem só a Câmara de Vereadores, a comunidade no geral está preocupada e também está colaborando com essas pessoas. Também, semana passada, a gente teve a compra de mais um trator aqui no município de Novo Machado, foi uma emenda do PTB, eu fico feliz com isso, né? Então, essa emenda veio dinheiro, o trator foi comprado e está à disposição da comunidade, das propriedades dos pequenos agricultores, daqueles produtores que não têm trator hoje para fazer as suas plantações. Seriam essas as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri e repasso a presidência ao mesmo. Assuma a presidência. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos para hoje um processo de contas para ser baixado e 4 projetos de lei para serem baixados para as comissões. Apresentação do projeto de lei 1336 de 2014, de 27 de junho de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, em 27 de junho de 2014, Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixa o projeto de lei número 1336 de 2014 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Apresentação do projeto de lei 1337 de 2014, de 27 de junho de 2014. Cria o programa Passe Livre Estudantil e dá outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de junho de 2014, Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixa o projeto de lei número 1337 de 2014 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação.
A apresentação do projeto de lei 1338 de 2014, de 27 de junho de 2014, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal, Caixa, na qualidade de agente financeiro, oferecer garantias e dar outras providências correlatadas. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de junho de 2014, Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixo o projeto de lei 1338 de 2014 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A apresentação do projeto de lei 1339 de 2014, de 3 de julho de 2014, dispõe sobre a organização e atuação do sistema de controle interno do município e da outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal, 3 de julho de 2014, Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixo o projeto de lei número 1339 de 2014 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção-Geral. Porto Alegre, 12 de junho de 2014. Ofício de gabinete número 4.439, processo 0609-0200-11-9. Assunto: processo de contas executivo. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo nesta oportunidade. Encaminho-lhe o processo de contas deste município, referente ao exercício de 2011 para julgamento nos termos do inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito lembrar o parecer prévio emitido por esse tribunal sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Baixo o processo de contas número 0006090200-11/9, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao ano de 2011 do município de Novo Machado, sob responsabilidade do senhor prefeito municipal Ayrton José Moraes e vice-prefeito Delto José Espíndola, para a comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para elaboração do projeto de decreto legislativo para posterior apreciação desta Casa Legislativa. Entrego o processo do senhor presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador, ao senhor vereador Antônio Luiz Savel. Encaminha a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savel. Senhor presidente, há poucos dias atrás eu fiz um pedido de informação, e esse pedido chegou que era a cópia do contrato, do contrato e aditivos contratuais que celebram o município de Novo Machado e a empresa vencedora referente à linha de transporte de ensino superior noturno. Também cópia da lista dos alunos que utilizam o transporte de ensino superior noturno referente ao ano 2014. Vejam bem que, para mim, me causou muita estranheza. Por que eu digo isso? Está em jogo R$ 9.348 por mês. A empresa que ganhou essa licitação é a empresa que está aqui, empresa Canal, de Maurício Cardoso. O que diz o contrato? A contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto deste contrato, salvo expressa autorização da administração municipal. O senhor prefeito recontratou a própria empresa. Está aqui. Foi entregue ao Ministério Público. Foi feito isso porque nós achamos que há indícios de falcatruas. Porque é difícil, ou é muito fácil, de nós fazermos uma conta por quilômetro 3,79. São 123 quilômetros e mais.
diz assim também: o contratado fica obrigado a aceitar, das mesmas condições contratuais, os acréscimos, supressões que fizerem nas obras, serviço ou compra até 25%. Bom, até aí nós não sabemos também o que... E também, esse documento que nós conseguimos da administração municipal, conseguimos ele só judicialmente, a partir de um pedido do Ministério Público. Senão até hoje esse documento não vinha nas mãos nossas, porque o Ministério Público mesmo tinha interesse e tem interesse de averiguar os fatos. Não somos contra o transporte, pelo contrário, queremos o transporte, mas acreditamos, entendemos também que nós não somos de hoje, nós temos muitos anos aqui, conhecemos o andamento do município, sabemos que prefeito, de que forma, se uma licitação, uma empresa ganhou a licitação, tem que cobrar a empresa a fazer esse transporte. Não é justo que a empresa, o senhor prefeito, eu disse sempre aqui, para não julgá-lo, eu dizia a empresa da família, mas hoje eu com certeza eu posso dizer a empresa do prefeito, Ayrton José Moraes. A documentação diz a empresa do Ayrton José Moraes. Vejam bem em que ponto nós chegamos. 9.348 mil por mês. É a ganância faz com que o município não ande. Aí vem nós pedindo ajuda, pedindo um recapeamento, pedindo um tapa-buraco, Luiz Carlos, ao asfalto que nós temos hoje, e o prefeito fala sempre da herança maldita. Eu sempre tenho dito isso, senhor vereador, que no momento que se coloca alguém à disposição da comunidade a ser candidato a prefeito, ele tem que ouvir a comunidade e responder por ela. De que forma? Se o prefeito no passado não fez o recapeamento, você tem que se impor e dizer eu vou fazer. Se não conseguir fazer, aí sim fica uma herança maldita. Infelizmente, no momento que nós nos lançarmos a candidato que for, nós vamos ter que responder aquilo que falta ser feito. Esse é o trabalho. Não adianta nós acusar o passado e não resolver aquilo que nós temos no presente. Senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Savelli e a seguir está com a palavra o vereador Rogério. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Rogério, está com a palavra o vereador Claudimir Tenório. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Claudimir Tenório, está com a palavra o vereador Arcélio. Suspensa a palavra do vereador Arcélio, está com a palavra a vereadora Nilcinda. Suspensa a palavra da vereadora Nilcinda, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Suspensa a palavra do vereador Luiz Carlos, está com a palavra o vereador Irineu. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Irineu e suspensa a minha, não havendo mais matéria a ser apresentada, agradecendo a proteção de Deus, encerro esta 20ª sessão ordinária de 2014.